invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Na lição de ontem, Jesus já nos convida e nos convoca a reposicionar a consciência na nossa verdadeira realidade. Jesus já nos convida na lição de ontem a ir além dos símbolos que nós usamos para identificar-se como eu e como o outro, né? Invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. E ele começa essa lição dizendo: o nome de Deus é santo, mas não é mais santo do que o teu. Aqui Jesus já traz para nós a relação de igualdade entre a criação, a fonte e a extensão da fonte, que é quem somos. Então hoje, na lição 184, quando ele declara: o nome de Deus é a minha herança, ele está declarando aqui para nós, ele nos convida a relembrar que é impossível que a gente seja outra coisa, por mais que imaginemos ser essa outra coisa. Herança. Qual é o significado da palavra herança? Busquem aí o sentido da palavra herança. Então, o nome de Deus é minha herança. Eu sou a imagem e semelhança de Deus e isso é imutável. E é bem importante que a gente traga aqui para o nosso ponto de atenção, para esse nosso momento de liberação do que não somos, relembrar que Deus não tem nome. Ao contrário, ele também teria que ser separado. Né? A gente tem estudado isso. Deus, ele não tem nome. Deus é um símbolo pedagógico para nos relembrar a totalidade. Mas, se Deus tivesse um nome, ele também seria separado. Em unidade, em única instância, Deus é tudo que há. Deus é. E Cristo é a sua imagem e semelhança. Cristo é. Então, é bem importante retirarmos aqui também, para que a gente possa aceitar essa lição da forma que Jesus está nos convidando a aceitar aqui, é que, ao relembrarmos e a buscarmos aí o que é ser a herança de Deus, é relembrar que somos um com Deus. Ao contrário, nós vamos fazer esse percurso através da pequenez. E eu vou fazer pedidos para que Deus me ajude, para que Deus me salve. E desse lugar eu estou renegando a herança de Deus. Eu estou renegando que Deus é o meu próprio nome. Então Deus é um símbolo para a totalidade do céu. Em única instância, não há nome, não há Deus e não há Cristo. Isso é um símbolo pedagógico, para que a gente possa reposicionar a consciência na única criação de Deus, que é o Cristo, e que Deus é a fonte. Mas nós também teremos que perdoar até mesmo a ideia de Deus. Senão não aceitaremos a totalidade. É por isso que Jesus tem uma lição em que ele pede para que a gente o perdoe. Deus é um símbolo para a única realidade. E para aceitar a herança de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Deus no céu em totalidade, precisamos liberar hoje também, ou primeiramente, a nossa sensação de pequenez. Essa sensação de que tem um eu menor se purificando para depois tornar-se a imagem e semelhança de Deus. Na lição de ontem, Jesus já nos lembrou, você é a imagem e semelhança de Deus. E nunca deixou de ser. Você não vai se tornar. Só que não nesse formato que nós estamos acostumados.
um filho e um pai. Jesus nos relembra que Deus é a fonte e a sua criação é a extensão dessa fonte. É um fluxo constante de amor ininterrupto. Nós é que precisamos da palavra Cristo para situar a nossa ideia de existência em algo no céu. Então, nessa lição, Jesus começa a nos ensinar a perdoar a separação totalmente, inclusive a ideia de um Deus lá e um outro filho cá. Essa lição, assim como a anterior, é um símbolo para nos relembrar que o Filho de Deus é unidade. Todas as imagens, quando retiradas as percepções de separação, as nossas projeções sobre elas, somos uma única extensão. Deus se estendeu em um único filho, simbolicamente. Então essa é a unidade. Só há uma criação de Deus. E o símbolo Deus é para nos relembrar da totalidade. Da totalidade entre o Filho e o Pai. Entre a fonte e a extensão da fonte. Então, quando Jesus nos traz aqui tu lhes deste esses nomes, estabelecendo a percepção como desejavas que fosse, nós precisamos já ajustar o nosso foco para observar o quanto nós projetamos até sobre a imagem de Deus. O quanto nós projetamos uma sensação de fraqueza sobre a imagem de Deus. Como se Deus tivesse que vir aqui nos salvar. Ao invés de aceitar o que ele nos convidou na lição de ontem e na lição de hoje muito diretamente. Você nunca deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, nessa lição de hoje, Jesus nos convida a realmente compreender, e quando eu falo compreender, é aceitar a nossa posição no céu. E não de buscadores fazendo um percurso para reconhecer-se o Filho de Deus depois de muito tempo. Então, essa lição é um convite para retirarmos as nossas projeções, até mesmo sobre Deus. Porque nós projetamos a nossa pequenez sobre esse símbolo. As coisas sem nome foram dados nomes e assim também lhes foi dada a realidade. Observe que se a gente não ficar atento, a gente projeta sobre Deus todo o poder e em nós toda a fraqueza. E desse lugar nós não vamos sentir a experiência dessa lição. Porque eu não sou a imagem e semelhança de Deus no céu. Eu sou o símbolo, sem significado, buscando a purificação e a santidade. E desse lugar é a cura falsa, e eu vou recalcular a rota.